Seja bem-vindo à Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. Começando mais um podcast aqui na Rádio da Costureira, o lugar onde nós costureiras nos reunimos para falar de moda, de costura, modelagem e muito mais. Sempre com aquele bate-papo entre amigas que trocam dicas e experiências. E no episódio de hoje nós vamos encarar um grande vilão, um monstro assustador que tira a paz de muita costureira, que é o medo de modelagem. Aquele terror só de olhar para os númerozinhos do molde, um tanto de conta matemática, um quarto daquilo, valor de pi, de mais não sei o que. Só de falar já dá um arrepio aí em muita costureira, e tem muita gente que já costura há anos, mas ainda não conseguiram ali a independência de fazer os próprios moldes do zero. Tamanho esse medo de modelagem, né? Modelagem fobia de tanta gente que se assusta. E para ajudar a gente nessa, nós temos hoje uma convidada especialista não só em modelagem, como também na arte de ensinar a modelagem pra gente. Aquela pessoa que tem conhecimento e sabe transmitir de forma que qualquer costureira entenda, que é Marlene Mukai. Seja muito bem-vinda, Marlene. Eu que agradeço novamente essa oportunidade de estar aqui com vocês e a todas que estão nos assistindo, né, e tomando o seu tempo para se dedicar a ouvir um pouco sobre a modelagem. Então, bom dia para todos vocês. Foi um sucesso nosso último podcast, todo mundo assistiu, vários comentários, o pessoal gostou bastante. Eu fico muito feliz. Ai, que bom. Então a gente vai dar aí uma luz para essas costureiras, porque às vezes a gente não sabe por onde começar a aprender modelagem, e a vontade é grande, mas nem sempre a gente consegue acertar nisso aí. Eu acho que a primeira coisa que a gente vai comentar, Marlene, é de um mito que inclusive eu desmistifiquei com você. Eu preparei a pauta aqui para esse programa e logo de cara eu pensei assim, bom, eu acho que é mais fácil a gente começar a estudar modelagem depois que a gente já tiver uma boa noção de costura. Então a gente aprende a costurar primeiro e a modelagem vem depois. Mas a gente conversando aí, você quebrou totalmente esse mito da minha cabeça, e eu queria que você esclarecesse aí pra gente por que não tem essa necessidade da pessoa só aprender modelagem depois da costura, até porque são coisas diferentes. Explica aí pra gente. Eu conheço modelistas, pessoas que só fazem modelagem e que não sabem costurar. Inclusive, modelista de nome, que faz modelagem para grandes marcas, que só aprendeu a fazer a modelagem. Entende de costura, mas não costura. E tem muitas, uma grande maioria das costureiras que não sabe modelagem e que acaba trabalhando com conserto ou com artesanato, ou faz uma peça usando uma outra como referência. Então, assim, não é que você necessite saber costurar para saber modelar, ou que necessite saber modelar para saber costurar. Porque são duas profissões, ou seja, duas coisas diferentes, mas que se encaixam. Uma precisa da outra, mas um profissional ele pode ser só costureiro, ou ele pode ser só modelista, ou pode ser os dois. Quando você vai fazer uma peça por medida, você costura lá no interior, aonde, por exemplo, você faz uma produção pequena, mesmo que você tenha uma confecção, mas é uma confecção bem pequena, você precisa saber as duas coisas. Então, assim, tudo é uma questão de oportunidade. Se você tiver oportunidade lá onde você mora de fazer o curso de modelagem antes de aprender a costurar, vai lá e faz o curso de modelagem. Se você tiver oportunidade de fazer a parte de costura antes, vai lá e faz a costura. Então, assim, você não precisa esperar, não, eu vou ter que aprender, aparecer um curso de modelagem que eu posso, né, para eu fazer, mas eu não sei costurar, então eu vou lá, não vou fazer? Não, vai lá e faz. Porque uma coisa puxa a outra. A partir do momento que você aprender a modelar, você vai querer aprender a costura. Assim como o contrário, você aprendeu a costurar, você vai ter interesse em aprender a fazer a modelagem. Então, a ordem dos fatores não altera o produto.
Eu acho que quando a gente tem essa noção, é porque quando a gente cai muito de paraquedas nesse mundo da costura e da modelagem, às vezes a pessoa não sabe a função da pence, por exemplo. Mas se ela já tiver feito uma blusinha, costurado uma pence, aí ela viu aquele voluminho ali aparecendo no tecido, aí ela pensa, agora eu entendi. Então se a gente for levar isso para modelagem, principalmente modelagem plana, né, que a gente faz tudo aberto no papel e só depois vê o resultado ali das coisas se encaixando e fechando, eu acho que é por isso que a gente tem essa noção, muitas vezes, de que aprender costura primeiro facilita, porque a gente entende esse tipo de coisinha, como os volumes funcionam, né? Eu acho que é por isso também. Mas quando, por exemplo, você vai fazer um curso de modelagem, o professor ele vai falar a função de cada coisa que você está fazendo. Uhum. Ele não vai simplesmente chegar lá e falar assim, ó, trace aqui, faz isso, faz aquilo, calcula assim e pronto. Ele vai explicar que por exemplo, aquele cálculo é porque você precisa deixar aquela pence, que é para poder acomodar o busto. Então, na própria modelagem, você vai aprendendo a função de cada traço que você está fazendo. Assim como na costura, você também acaba aprendendo, muitas vezes, na amarra, quando você faz uma peça e aquilo não ficou bem feito, e depois você vai ter que ficar ajustando aqui, ajustando ali, ajustando lá, e você acaba vendo que faltou, vamos supor, digamos assim, aquela pence ou aquele detalhe para poder ajustar melhor ao corpo. Então existe, por exemplo, além da modelagem, existe também a moulagem, que é quando você constrói uma peça direto no corpo ou num manequim. O que é já bem mais complexo, porque necessita de um manequim do tamanho da pessoa que vai usar a peça. Então, sim, já é uma outra história. Então, por isso que a maioria das confecções, ou digamos assim, a grande esmagadora maioria das confecções, trabalha com molde feito no papel antes. Até porque é pela praticidade, que você faz e você guarda aquele papel novamente. Uhum. Você tem, por exemplo, como o ateliê Versace, que ele trabalha só com moulagem. Mas quando ele vai fazer um vestido para uma determinada atriz, ele tira todas as medidas daquela atriz e faz um manequim com as medidas exatamente da pessoa. Então, ou seja, ele vai construir o vestido para aquela atriz direto no manequim feito com as medidas dela. Ou seja, ele tira o molde do corpo da atriz, faz o manequim e usa aquele manequim para fazer unicamente aquele vestido e joga o manequim fora. Oxe, nem sai caro, né? Por isso que um vestido Versace custa lá 1 milhão e etc, né? Custa uma fortuna, porque o processo de construção é bem mais, né? Uhum. Digamos assim, exato, porque ele faz dessa forma. Mas as grandes a maioria das confecções, por exemplo, não pode se dar esse luxo, porque não vai vender o vestido a 1 milhão assim com tanta facilidade. Então, para você que vai fazer um vestido, né? Vamos supor, né, uma confecção que vai fazer vestido para vender a 40, 50, 60 reais, ela tem que usar a tabela e através dessa tabela construir os moldes em papel e reaproveitar esses moldes em outros modelos, adaptar esses moldes em outros modelos, que é o que acontece na maioria das confecções. Uhum. Então, resumindo, no que a pessoa tiver a oportunidade de aprender, seja começando por modelagem ou costura, que assim seja. E como nós estamos falando aqui de modelagem, se por acaso a pessoa tiver um curso ali à disposição, não precisa se prender a aprender costura primeiro. Encara a modelagem, afinal de contas, vai ser tudo explicado ali para ela e são coisas diferentes, né? Eu sou dessa opinião e eu sempre falava para os meus alunos, mesmo quando eu dava aula de História e Geografia. Aprenda tudo que você puder aprender. Ou seja, apareceu um curso de determinada coisa, vai lá e faça. Então, todos os cursos que você aprender durante a sua vida, você vai te enriquecendo de tal forma que vai facilitar a tua vida no futuro. Então, por exemplo, não despreze, digamos assim, um curso que está sendo dado lá na tua cidade de fazer pano de prato. Vai lá e aprende. Às vezes, aquela pessoa que está te ensinando apenas a fazer um pano de prato tem uma técnica de costura à mão ou de bordado que vai te servir na costura. Então, por exemplo, olha, eu uso agulha de crochê para arrematar a costura de overlock. Então, assim, é uma coisa que eu adaptei, porque eu aprendi o crochê, então uma coisa leva a outra. Então, tudo que você aprende, por exemplo, a costura, ela tem milhares de técnicas. Eu tô escrevendo um livro, por exemplo, de acabamento, que tá virando uma bola de neve que não acaba nunca, porque sempre vai surgindo mais coisas. Ai, eu quero muito esse livro. É a mesma coisa. Em modelagem é a mesma coisa. Então, assim, por exemplo, modelagem não é como uma receita de bolo, que 2 ovos, um copo de leite,
2 xícaras de farinha de trigo e 2 xícaras de açúcar, faz um bolo. Em modelagem, para cada modelo, tem um traço diferente. Então, assim, você só vai aprender fazendo. Então, você fez lá um curso de base, aprendeu a fazer uma base de corpo, uma base de saia, uma base de calça, e tá pronto. Não, essas bases foi apenas uma noção que você teve. Então, se você vai fazer um vestido fluido, um vestido com tecido com stretch, ou com tecido sem stretch, um tecido mais grosso, um tecido mais fino, vai ter que adaptar essa modelagem de acordo com o tecido e de acordo com o corpo da pessoa que vai usar. Não tem como você trabalhar a modelagem como sendo uma fórmula só. Entendi. Exatamente, porque cada modelo vai exigir um determinado tipo de traçado. E você só vai aprender fazendo. Não tem como você aprender aquele básico e ficar só no básico. A partir do básico, você vai ter que aprender sozinha o restante. Você vai ter que adaptar. Porque vai chegar para você fazer, por exemplo, vamos supor, um vestido tubinho. Você faz a base do vestido tubinho simples. Penso de cintura, né? Faz a construção. Aí aparece para você fazer 2 vestidos tubinho. Um com tecido, digamos assim, brim, né? Uma sarja. E o outro com tecido tafetá com stretch. Então, não dá para você usar o mesmo molde. Tudo diferente. Mesmo que você vá fazer para a mesma pessoa. Por quê? Porque o tecido com stretch, a folga de vestibilidade vai ser menor. E um tecido sarja, que não tem stretch nenhum, digamos assim, um brim, ele vai precisar de uma folga de vestibilidade maior. Então, você vai ter que adaptar esse mesmo molde para fazer roupa para a mesma pessoa. A modelagem vai ser diferente para cada tecido. Muito bom você falar de folga de vestibilidade, que foi uma coisa que eu também quis colocar aqui nessa pauta. Eu não incluí no nosso texto porque me fugiu na hora, mas agora que você falou, eu já quero te perguntar, já estava pensando nisso. Que raio de trem é esse de folga de vestibilidade, que alguns modelos a gente precisa, outros não, e a gente sempre se confunde? Essa folga de vestibilidade tem a função de conforto? Por exemplo, para quem gosta de um modelo que, embora seja ajustado, a pessoa não se sinta ali uma paçoca dentro da roupa, ou então serve para, de acordo com a interpretação, modelo folgado. O que é essa tal dessa folga? Folga de vestibilidade é como se diz, necessita em toda modelagem para tecido plano, ou mesmo com stretch. Já não vai precisar de uma folga de vestibilidade para uma malha, uma roupa justa de malha, mas vai precisar de folga de vestibilidade para uma blusinha soltinha de malha, por exemplo. A folga de vestibilidade, ou seja, quando você vai fazer, vou explicar de outra forma. Quando você vai fazer um vestido, você deixou a margem de costura. Aí você costurou essa margem vai ficar para onde? Para dentro da roupa. Se você colocar um forro, esse forro vai ficar para onde? Para dentro também. Para dentro da roupa. Todas essas costuras que vão ficando dentro da roupa, ela vai ajustando mais essa roupa. Acumula, ou seja, ela vai volume e aperta. Entendeu? Ela vai engrossando mais o tecido, né? Naquelas regiões. Então vamos supor que você pega um tecido plano sem elasticidade nenhuma. Você tirou a medida justinha do corpo. Você vai fazer um vestido justo para a pessoa. Mas aí você não coloca folga de vestibilidade nenhuma. Mas aí você vai costurar tudo e todas essas costuras vão ficar para dentro da roupa. As próprias costuras vai fazer volume. Aí a roupa não vai servir, entendeu? Ela vai ficar justa aquém, digamos assim. Então vamos supor, eu vou fazer um vestido tubo para você, eu vou usar, digamos assim, um tecido mais firme, um crepe, sem stretch, e você quer o vestido justo. Mas eu vou ter que pôr pelo menos 1 centímetro de folga de vestibilidade em 1/4 de molde. Por quê? Porque esse 1 centímetro, que ele vai ficar 1 centímetro de cada lado, vai virar 4, porque se eu estou fazendo 1/4 de molde, multiplicando por 4, né, daria 4 centímetros. Mas esse 1 centímetro de cada lado, que vai, né, serão para aquelas costuras que vão ficar para dentro, para aquelas costuras, por exemplo, não ficar abrindo. Sim, digamos. Ficar forçando demais e a pessoa não cabe dentro, né? Exato. O vestido vai ficar justo, né? Ele vai ficar justo ao seu corpo, mas ele não vai ficar totalmente agarrado, mesmo porque é um tecido plano. Se ele ficar totalmente agarrado, você não se movimenta. Então você não vai conseguir se movimentar. Agora, se eu vou fazer um vestido, por exemplo, esvoaçante. Isso, era essa a minha dúvida. Vamos supor que você vai fazer uma camisa larguinha, uma camisa que você não quer pôr pence, digamos assim, larguinha. Essa folga de vestibilidade vai ser 4 centímetros
centímetros em 1/4 de molde. Por quê? Porque ela é uma camisa larguinha, não vai ser uma roupa justa. Então, até mesmo essa questão da interpretação da modelagem, onde a gente faz o modelo mais frouxo na cintura, um modelo que às vezes até depois ganha um franzidinho, isso é folga de vestibilidade? Não é a interpretação, um acréscimo que você faz ali? Por exemplo, vamos supor que eu faça um vestido que pareça uma batinha. Vamos supor assim. Eu vou colocar a medida ali da batinha bem distante, por exemplo, da medida da cintura da pessoa. Eu vou colocar volume ali, vou colocar centímetros a mais. Isso também é considerado folga de vestibilidade e não um volume. Folga de vestibilidade. E não é um volume da interpretação da modelagem? Folga de vestibilidade é o que faz o próprio nome já diz. É o que vai fazer a roupa ficar com folga para você vestir. Então, se eu tenho um modelo justo, eu vou pôr uma folga o suficiente para eu embutir as costuras. Sim, se eu vou fazer um modelo justo. mais largo, uma bata, por exemplo, eu vou pôr uma folga de vestibilidade maior, porque o modelo exige essa folga maior. Então, é folga de vestibilidade. Tudo então, é folga. Agora você falou uma coisa importante para modelagem, que é a interpretação de modelo. Uma coisa é interpretar um modelo, outra coisa é interpretar um molde, né? Digamos assim, você adaptar um molde para fazer outra. Eu não sou muito a favor de usar uma mesma base para diversos modelos. Eu acho, assim, por exemplo, que eu já vi que não dá muito certo. Então, por exemplo, se você faz uma base justa ao corpo, então ela serve para modelo justo ao corpo. Sim. Ou seja, eu posso interpretar, eu posso fazer uma base, a base eu vou fazer como? O decote vai ser colado no pescoço, certo? Isso é uma base. Né? Então eu vou fazer uma cava relativamente justa, né? Sim. E eu vou fazer aquele modelo justo que supõe que eu estou fazendo o corpo da pessoa naquele molde. Isso. Então, para que essa base vai servir? Vai servir para eu aumentar ou diminuir um decote, para eu aumentar um pouquinho ou diminuir uma cava, para eu, por exemplo, alinhar melhor o corpo. Então, vai servir para você fazer modelos cuja folga de vestibilidade não ultrapasse a 2 centímetros nem 1/4 de molde. Mas essa mesma, para fazer um drapeado, vai servir. Mas não vai servir para você fazer um modelo que tenha uma folga de vestibilidade maior. Se você vai fazer uma blusa de manga japonesa, ou você vai fazer você não vai pôr pence, que você quer mais larga, você tem que fazer um molde específico para essa roupa. Porque se você usar aquele molde que foi feito com pence, que foi feito ajustado, para interpretar o modelo e vai transformar ele totalmente para fazer um modelo bem largo, vai ficar com defeito automaticamente. Tanto acréscimo que se coloca que a base deforma, é isso? Porque muda. Porque, por exemplo, você não vai poder nem fazer o rebaixamento do ombro. Porque o ombro da gente não é reto. Então tem aquele rebaixamentozinho antes de você colocar a cava. Ele é de um jeito para roupas que você tem, por exemplo, decote mais justo ao pescoço. Vai ser completamente diferente para uma roupa cujo decote vem maior, mais aberto. Vai ser completamente diferente se for uma blusa de manga japonesa ou uma camisa larga. Então, a base, ela tem um limite. Se você vai fazer uma base, digamos assim, para roupas largas, é uma coisa. Uma base para roupas justas é outra. Você fica mais restrito ali quando a base é justinha, você pode mexer um pouco menos para dentro e um pouco menos para fora da base. Você fica ali, né, entre a medida do que você consegue alterar dentro da base, dentro do corpo da base, e o que você consegue levar para fora. Só que se você levar muito para fora e for acrescentando medida, ela vai ficar tão grande que dá defeito. Dá defeito. Entendi. Porque até o traçado da cava vai mudar. É como eu falei, a modelagem ela não é como uma receita de bolo, né? Que você pode ir lá diminuir um pouco de açúcar que vai dar certo do mesmo jeito, só vai ficar menos doce. Uma modelagem, se você diminuir muito, se você mudar uma medida, erra toda ela, entendeu? Aí você faz uma base para modelos amplos, vamos assim dizer, uma bata, uma manga morcego, uma coisa assim, você cria uma outra base. Por exemplo, quando eu fazia roupas para confecção, para minha confecção, né? Então eu tinha lá, por exemplo, eu fiz um molde para cada tamanho, do número 38 ao número 56, né? Até 60, porque eu trabalhava também com plus size, números maiores. Então eu fiz aquela base de acordo com tabela, uma para cada uma, daquela base com pences, para fazer tecido plano e roupas mais ajustadas. E para fazer roupas mais largas, eu tinha uma outra base, digamos assim,
Então, por exemplo, eu tinha uma base de camisa sem pence. Camisa ou camisete, né? Porque é interessante isso porque no Rio de Janeiro camisa é camiseta, né? Eles pensam no Rio de Janeiro que é uma camiseta de malha, né? E camisa no resto do Brasil é de tecido plano com botãozinho na frente. Então vamos supor, uma camisa ou uma camisete. Eu tinha uma base de todos os tamanhos dela sem pence, para fazer camisa sem pence. Aí eu vou alterando o modelo. Uma eu ponho pala, outra eu não ponho. Eu coloco decote, como se diz, né? O colarinho, outro eu coloco só careca, outro... Então, com essa mesma base mais larguinha, dá para eu fazer uma infinidade de modelo adaptando essa base. Mas eu não posso usar uma base de camisete sem pence, uma camisete larga, mais larguinha, para fazer uma blusa justa ao corpo. Não vai dar certo. E nem o contrário, né? Se eu vou fazer uma camisa com pence, né? Uma camisa com pence, aquelas camisetes justinhas ao corpo, eu já necessito da base justa. Entendi. Entendeu? E eu não faço assim, eu faço tudo com a justa. Aí você tem que fazer um monte de adaptações, não é? Faço várias. Mas eu já me acostumei a trabalhar assim. Mas também, assim, nunca fiz tanta roupa, como é que eu posso dizer, tão grande. Porque eu gosto das coisas apertadinhas. A questão você já faz de acordo com o seu gosto e seu perfil. Acaba que facilitou. Mas quando eu faço uma manga japonesa, por exemplo, ela não é tão ampla, que eu não faço aquele mangão que vai lá no meu cotovelo, mas eu faço ela menorzinha, mas ainda assim é ampla, então eu consigo partir da base justa. Mas se eu tivesse que fazer modelos mais amplos, talvez eu tivesse dificuldade. E também, por exemplo, muda tudo quando você vai fazer dependendo do tecido, né? Tem a questão do tecido, porque cada tecido tem um comportamento diferente. Você tem um tecido com stretch, exige determinada técnica, um tecido sem stretch, outra técnica, um tecido grosso, uma técnica, um tecido fino, fluido, outra técnica. Por exemplo, eu coloco esquema de modelagem no blog do número 36 ao 56, né? E eu sugiro tecidos lá embaixo, eu sempre sugiro os tecidos. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu fiz essa modelagem, não deu certo. Aí eu vou perguntar, vou ver o tecido, a pessoa usou um tecido de stretch para uma modelagem que não era. Ou usou um tecido muito fino para uma modelagem que exigia um tecido mais grosso. Então não vai dar certo. Outra coisa é que, por exemplo, modelagem de tabela, ela supõe que todas as pessoas tenham aquelas medidas, né? E nunca tem, né? A gente você tem que adaptar, né? Então, por exemplo, o que eu ponho no blog é para facilitar até a pessoa interpretar aquele modelo que ela está desejando. Mas na hora que ela vai partir para o papel, ela tem que ver as medidas dela, qual vai se encaixar. E a pessoa não quer isso. Ela quer, não, tá pronto, Marlene fez. Vai cair como uma luva. E a modelagem é padronizada, né? Você partiu de uma tabela 38, por exemplo. O 38 é um manequim que eu visto. Mas ele fica bom no seio, mas não fica bom na cintura. Ele acerta no quadril, mas erra depois na cintura, quando é a calça. Porque uma pessoa pode ser tamanho 38 e ter o corpo comprido, por exemplo. Ela pode ser tamanho 38 e ter a altura do corpo 39 centímetros ou a altura do corpo 43, dependendo da altura da pessoa. E tem um outro fator também. Ela pode ter mais busto ou menos busto. Essa sou eu, a do busto. Ela pode, que aí já difere. Então, por exemplo, ela pode, eu sou manequim 38, mas meu busto é 42. Então, ela vai ter que usar a medida de busto do tamanho 42 ou de cintura do tamanho 38. Então, a gente já percebe que mesmo partindo de moldes prontos, essa pessoa que tem medo de modelagem, que é o tema aqui do nosso episódio hoje, até se ela começar trabalhando com moldes prontos, ela já vai ganhar bastante experiência, porque ela vai ter que fazer um ajuste para ela, uma adaptação daquele padrão para o corpo dela, e ela já aprende também, né? Já ajuda a perder o medo. Exatamente. Todos os grandes costureiros, digamos assim, da história brasileira, como por exemplo Denner, como foi Clodovil, como foi Gil Brandão, se você for ler a literatura, tudo que eles falaram sobre costura, eles sempre dizem que toda a roupa tem que ter 3 provas. Ou seja, você, antes de concluir uma peça, a pessoa tem que ir lá no ateliê e provar a roupa 3 vezes. Por mais perfeito que tenha sido feita a modelagem, por mais perfeito que tenha sido feito o corte, vai ter sempre uns ajustes. Entendeu? Sempre uns ajustes.
Porque o molde não é 3D, o que já vai alterar um pouco. Então, por exemplo, tem técnicas que você usa na costura que vai permitir que dê aqueles ajustes sem você ter que colocar mais pences ou... Existem determinadas técnicas que são até muito simples de fazer, mas que aí exige habilidade na costura também. Eu acho que essa noção de que a modelagem, por mais que você faça com todas as medidas, tirei a medida do meu corpo, segui todas as regras do que eu achei no meu método de modelagem, do livro que eu estou seguindo, ainda assim, fazendo tudo certinho, você vai colocar no corpo e vai ter que ajustar. Eu acho que muitas pessoas se frustram também por conta disso. Ela fez tudo certinho, tomou todos os cuidados na hora de fazer as contas, colocou os números bonitinhos. Aí pegou o molde, cortou no tecido, vestiu no corpo, não encaixou e ela pensa que a culpa é dela, que foi ela que errou alguma coisa. Eu não acerto na modelagem, eu não sou boa em matemática. Mas na verdade não, toda modelagem, por mais que bem feita, por mais que feita com cuidado, tem que ajustar, né? Porque tem a questão do tecido, né? Porque, por exemplo, do corte. Então vamos supor, você corta uma cava. Automaticamente, quando você cortou a cava, fez a curva da cava, aquele pedacinho da curva vai estar no viés. E vai abrir. E tem tecido que estica mais do que outro, mesmo ele sendo tecido plano, no viés. Ele se comporta de forma diferente. Então, por exemplo, eu acabei de cortar, aí passar uma costurinha naquela cava, passar uma costurinha no decote para segurar o tecido ajuda muito, entendeu? Antes de pôr manga, antes de pôr acabamento no decote, essa costura, com essas costuras você já consegue ir ajustando e retirar aquele papo da cava, por exemplo. Principalmente quando você vai fazer uma roupa para uma pessoa mais cheinha. Então aí, por isso que agora nós estávamos falando de modelagem, agora a gente já está falando de acabamento. É porque uma coisa puxa a outra. Puxa outra. Mas as pessoas têm que ter em mente que, por exemplo, a modelagem, quando for fazer uma modelagem, ela vai ter que ir aprendendo fazendo, ou seja, ela vai ter que fazer e prestar atenção no modelo, prestar atenção no tecido, para depois decidir as medidas que ela vai colocar no papel. Então não tem como você fazer uma modelagem sem ver o tecido e sem prestar atenção também no corpo da pessoa que vai vestir, para usar as medidas, né? Porque fazer a modelagem, ela já não é tão difícil, embora as pessoas achem muito difícil, porque você só vai usar as 4 operações. Gente, né? É só isso. Ação e divisão. Que uma calculadora resolve. Você não precisa saber fazer as contas ali no papel. Uma não calculadora vai ter resolve. Fórmulas mirabolantes, não. É 80. Vou dividir 80 por 4. Não consigo lembrar como é que é feita a conta. Pois lá na calculadora 80 dividido por 4 vai dar 20. Aí, mas você sabe que aquele 20 você vai ter que acrescentar. Aí você vai somar. Você vai somar com a folga de vestibilidade. Você vai somar ou diminuir, dependendo do que você for usar, para qual finalidade você vai usar aquela medida. Mas aí um manual é sempre bom seguir. Quando as pessoas falam assim, perguntam pra mim, que curso que eu faço? Esse curso é bom? Aquele método é bom? Bem, o método bom é aquele que você se adaptou a ele. Então, por exemplo, tem o meu método, tem o método Senai, tem o método Sigbol, tem o método sei o quê, tem o método sei o quê. Tem milhares de métodos. Todos eles têm a mesma finalidade. Fazer uma roupa que dê um caimento legal. É a finalidade de todos os métodos. O melhor método é aquele que você conseguiu aprender e conseguiu executar com perfeição. Você gostou dele, você se adaptou a ele. Combinou também, com o jeito que a pessoa aprende e se desenvolve, né? Porque todos os métodos, eles são bons, né? Eu não vou, por exemplo, dizer assim, eu não gosto daquele método, eu não gosto daquele. Né? Eu fiz o meu próprio método, mas assim, por exemplo, depois de eu ter estudado vários outros, de eu ter feito e fui adaptando, eu prefiro dessa forma, e eu fui simplificando, mesmo porque quando você tem uma confecção, você tem que simplificar ao máximo. Você não pode ficar perdendo tempo fazendo moldes, né? Ali, então você tem que fazer o mais simples e o mais rápido possível. Então foi uma questão de necessidade para eu desenvolver o meu próprio método. Mas, por exemplo, tem pessoas que preferem, que já tem mais tempo, que ela vai trabalhar com menos, então ela gostou aprendeu aquele determinado X método daquela escola, se adaptou. Aí tem outras pessoas que fez aquele método e não conseguiu aprender. Então, se ele não conseguiu aprender aquele método, procure um mais simples.
simples, o mais fácil. Vai procurando um que se adeque mais a você. Porque nem sempre é culpa da pessoa, né? As pessoas se sentem muito culpadas. Eu não consegui. Para com isso, menina. Vamos aprender, seja com esse método ou com outro. Aprende. Olha, é só você lembrar quando você estava na escola. Então, quando você estava na escola, todo mundo aqui estudou pelo menos, né? Vamos supor, até a 8ª, ou quarto ano primário que seja, ou aprendeu, né? Que aprendeu a ler, escrever e fazer conta, certo? Então, lembra do professor de matemática. Então, tem professor de matemática que você não conseguia aprender determinado exercício, e com o outro você conseguiu com facilidade. A mesma coisa, tinha aquele professor de português que era muito bom, que você entendia, e aquele professor que você não conseguia entender nada. Então, é a mesma coisa. Se você vai frequentar uma escola de modelagem, vai um dia só primeiro, fala assim, olha, eu queria assistir uma aula, né, para ver como é. Se teve aquele feedback, se você gostou do professor, se aquilo que ele falou você conseguiu entender, continue nesse curso. Se você não conseguiu entender aquele professor, se você viu que ele tem dificuldade de atender às suas necessidades, de explicar para você de uma forma que você entenda, mude de curso. Porque você é importantíssimo para quando você vai aprender qualquer coisa, que você entenda o que o professor está falando. Ele pode usar o método mais simples, o método mais dificilzinho, o método mais antigo, o método mais moderno, mas o importante é que ele consiga transmitir esse método para você. E tem gente que tem professor que não consegue. Eu fiz a modelagem, eu fiz o curso de base de modelagem no Senai C-Ticket, no Rio de Janeiro, mas antes disso eu tinha tentado num curso da FAETEC, no Rio de Janeiro também. E eu não consegui aprender, e eu sou uma pessoa que aprende as coisas com facilidade, e eu não consegui aprender nada, tive que abandonar o curso, porque a professora mais falava de si do que ensinava. E eu não conseguia entender aquele raio daquela professora egocêntrica que falava, não, porque eu faço, eu isso, eu aquilo, eu. E na hora do vamos ver de ensinar, ela não ensinava nada. Eu consegui assistir 2, 3 aulas com muito custo. Eu falei, tchau, professora. Eu fui procurar outro curso, demorei para achar também. Não desisti, passou um tempo, uns meses. Mas aí eu consegui achar outro curso e fiz e valeu a pena. Então pronto. E hoje tem uma facilidade grande. Você tem a internet. Então, por exemplo, na internet você tem um monte de pessoas ensinando pelo YouTube, gratuitamente. Sim. Então você vai, que eu aconselho sempre a algumas as pessoas, é assim, vai vendo os vídeos de todos os que vocês, né? Aquele que você, gostei do jeito que ela ensinou e gostei da fórmula. Esse jeito dessa professora eu consigo aprender. Então começa a assistir todos os vídeos daquela professora e começa a fazer o que ela está ensinando. Pega o papel, qualquer papel jornal, qualquer papel que você tiver em casa e vai refazendo aquilo que ela está ensinando. Porque tudo é o feedback. Então, por exemplo, você tem hoje um canal que é a Educar, por exemplo, que é um canal por assinatura. É um canal pago, mas tem uma quantidade imensa de cursos muito bem feitos, muito bem elaborados. E diferentes profissionais, de 9 horas cada um. De 9 horas cada um. Com diversos professores. Ali você tem professor de alfaiataria, ali, todos professores muito experientes. Então você achou aquele professor, poxa, gostei da aula dele, então começa a seguir só esse. Não começa a misturar demais, não, porque pode te confundir no começo. É uma boa dica. Você pode misturar, vamos supor, eu assisto esse professor aquele outro. Então, por exemplo, se você ficar assistindo vários professores ao mesmo tempo, vamos supor, vários vídeos na internet ao mesmo tempo, cada um com um método diferente, vai te confundir se você está iniciando. Então, se você está iniciando, pega o que você acha mais fácil, que você consegue entender e siga aquele até você conseguir concluir as aulas daquele canal e fazer algumas peças. Depois que você já tiver com uma certa experiência, você pode assistir todos os outros para adquirir técnica, para ver como aquele outro faz e ir aprendendo coisas novas. Mas enquanto for o seu começo, em termos de modelagem, você tem que aprender com uma pessoa só, ou seja, um método só. Depois você vai adaptando, à medida que você já tem uma certa experiência, que você já consegue fazer o molde, já consegue passar para o tecido, costurar e finalizar uma peça. Aí você aprende tudo o resto. É um conceito que eu dou para não confundir, porque, por exemplo, eu vi uma pessoa, né, no Facebook dizendo assim que ele foi tentar fazer uma determinada
peça e assistiu um monte de métodos diferentes e ele estava confuso porque ele não tinha conseguido entender a pence. Mas aí, por exemplo, que foi o erro. Ele devia ter procurado aquele que ele entendeu melhor, feito aquela peça, finalizado aquela peça, para depois que ele estiver bem seguro de si, que ele adquiriu um método, que ele aprendeu um tipo de modelagem, para ele ir vendo as outras e ir adaptando futuramente para o seu trabalho, no seu dia a dia. Não precisa atirar para todo lado, né? Vamos devagar nisso aí. Uma coisa também que a gente acho que precisa ter em mente quando está começando a aprender modelagem, que eu acho importante, e tem muita gente que não fala, eu não sei se os profissionais não gostam de falar isso, porque talvez abra margem para aquela pessoa pensar que tudo na modelagem pode ser uma gambiarra, e a gente sabe que não pode ser, mas eu acredito que nem tudo na modelagem seja com aquela medida tão milimétrica. Eu sei que a gente segue um método ali que tem regras, um quarto é um quarto mesmo, você tem que acrescentar ali 5 centímetros, é 5 mesmo, você tem que tirar meio, é meio mesmo. A gente sabe que a modelagem também tem essa fase mais precisa, mas tem algumas coisas, principalmente na interpretação de modelagem, que fica por conta do gosto da pessoa e nada precisa ser tão milimétrico ali. Se você vai fazer um decote V, é você que vai determinar o quanto aquele decote vai descer do pescoço para baixo. Não tem uma regra, é só 5, só pode 5, só pode 7, só pode 9. Embora a gente saiba que tem essa medida ali que vai, digamos, ser mais acertativa na maioria dos casos, a gente tem a liberdade, não, eu quero o meu decote mais profundo, eu vou botar os peitos para jogo, eu quero um decote maior. Você pode descer essa medida. Eu acho que muitas pessoas também têm essa mentalidade limitadora de que você não pode brincar com a modelagem. E a gente pode. Tem ali os limites para que a roupa não fique desbeiçada, para que a roupa não perca o caimento, não fique mostrando mais do que deveria, né? É lógico que tem os limites, mas a pessoa pode brincar também. Eu acho que, às vezes, esse pensamento tão limitador das coisas, a medida certinha, acaba deixando tudo muito duro, muito rígido, e a gente não curte o processo, né? Modelagem já é uma coisa que assusta muita gente por essa questão matemática. Então, se você ainda enrijecer tudo isso, a pessoa não toma gosto de fazer modelagem. E modelagem é gostoso de fazer. De você olhar e falar assim, poxa, eu calculei aqui mais ou menos pela medida do meu corpo que 4 centímetros vai ficar legal. Aí coloquei 4 e, puxa, deu certo, que legal. Porque a gente acaba criando um olhômetro, né, vamos assim dizer, para o que vale ou não a pena de colocar ali nas medidas. Eu acho importante também dizer, você acha isso, Marlene? Você acredita que seja assim, que tem essa liberdade em alguns pontos? Sim, sem dúvida, porque a modelagem é a adaptação depois. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma roupa para uma pessoa que tem bumbum grande ou bumbum estreito, muito seio ou pouco seio, aquelas contas vão ser alteradas, aquelas medidas vão ter que ser mudadas. Então eu tenho, por exemplo, eu vou calcular determinada medida de ombro. Então vamos supor, 1/6 das costas ou metade da medida do ombro, eu tenho o afastamento do meu decote, por exemplo. Mas se a pessoa tiver o pescoço mais grosso, eu já vou ter que mudar isso, entendeu? Se eu, por exemplo, vou fazer a altura da cava e a manga, para fazer para uma determinada pessoa é de um jeito, mas se a pessoa tiver o braço muito grosso, eu já vou ter que alterar essa medida. A modelagem, ela não é uma receita de bolo, então ela tem que ser adaptada, e nessa adaptação as medidas mudam. Então, por exemplo, uma pessoa pode falar, eu fiz essa roupa desse jeitinho que você falou, fiz essas contas direitinho, mas esse jeito teu de fazer a cava não deu. Mas não deu pra quem? Então não deu pra uma pessoa que tem um braço muito grosso, não deu pra uma pessoa que tem um braço muito estreito, então vai ter que haver modificação. Porque não tem uma receita exatamente de modelagem certinha que vai dar certo para determinada pessoa. E como você mesmo falou, de acordo com o gosto e o modelo. Então, por exemplo, um decote V, eu posso fazer um decote V até a metade da altura da cava, que seria um padrão para um decote discreto, e posso fazer um decote que vai até o umbigo.
Porque aí depende do modelo e da exigência da pessoa. Só que na hora que eu vou cortar essa peça para aquilo ficar bonito, vamos supor, uma pessoa que tem muito seio e ela quer fazer um decote até o umbigo, então eu vou ter que estruturar essa peça no corpo da pessoa, vou ter que usar muitas vezes barbatanas para poder aquilo ali não abrir e não deixar o seio de fora. Sim. Então eu vou ter que dar um jeito de colar aquele decote no corpo da pessoa. Ela quer o decote ver até o umbigo, mas tem muito seio, como se diz, é problema dela querer o decote, é o jeito que ela quer mostrar os seios. Mas eu tenho que possibilitar, na hora que eu vou costurar e na hora que eu vou modelar, que esse modelo não deixe ela exposta, que não vá abrir totalmente. Então aí você tem aquele recurso do Tulle Illusion para segurar de um lado e do outro, e tem um recurso dos aros de metal, que você, vamos supor, eu não quero pôr Tulle Illusion, aí você faz aquele aro de metal embaixo para colocar por baixo para segurar o decote. Isso aí já é uma outra técnica muito usada em vestidos de festa, que a pessoa quer decote profundo, mas não quer colocar o Tulle Illusion, né? Que o Tulle Illusion é aquele tecidozinho transparente para segurar o decote. Aí já entra em técnica de costura também. Outros artifícios, né? Outros artifícios. Mas quem vai determinar o modelo é o freguês, né? Como que se diz, né? O cliente tem sempre razão. Ele quer daquele jeito você vai fazer. Mas na hora que você for fazer, você tem que usar técnicas o suficiente para que o modelo caia bem na pessoa. Porque aí não é só a modelagem, já entra também o corte e a costura, né? E as técnicas de costura. É muito conhecimento pra gente aprender, né? Então, Marlene, eu acho que fizemos aí um bom apanhado de coisas. Espero que a galera tenha curtido o nosso conteúdo e eu vou arrematar o nosso programa. Finalizando então o nosso episódio de hoje, a conclusão a que chegamos é que encarar o medo de modelagem, por favor, a gente precisa encarar esse medo e a gente precisa aí se munir de um monte de pensamentos, um monte de raciocínio na nossa cabeça toda hora para que a gente não esqueça. Então, é devagar e sempre. O importante é você insistir. Qualquer coisa, tenta outra vez, busque conhecimento, se dedique a praticar, tente outra vez. Siga as regras, mas também tenha a liberdade de testar e tenta outra vez, porque modelagem é assim, você tenta e vai sempre ali aprendendo com os próprios erros. Modelagem é um processo em que o erro ensina muito pra gente, cada erro é uma oportunidade de aprender. Eu sei que às vezes a gente fica frustrado diante de um erro, mas na modelagem, toda vez que você errar, você dá uma comemorada, porque ali você teve a oportunidade de aprender mais um pouco. E siga praticando que você vai conseguir aí vencer esse monstro da modelagem, tá bom? Eu quero agradecer demais a presença da Marlene aqui no nosso episódio. Muito obrigada, Marlene. Obrigada mesmo, sempre muito generosa com a gente. Eu que agradeço. E o conselho que eu dou a vocês é aprender todos os cursos que vocês tiverem oportunidade, escolher um que se adeque ao seu perfil, um professor que você consiga compreender o que ele ensine. Tenha em mente que a modelagem, você vai aprender o básico e desse básico você vai poder construir outros e vai ter vários modelos que vão aparecer para você, que você vai ter que se adequar a eles. E modelagem é uma questão de moda. Um determinado tipo, um vestido tubinho usado na década de 60 não é o mesmo usado na década de 80, não é o mesmo usado em 2017. Então você vai ter que adaptar a modelagem de acordo com a moda, de acordo com os modelos que vão surgindo. E isso tudo é treino, é você colocar a mão na massa. Isso você tem que ter em mente. Não tem como você aprender a aposentar aquilo ali e daqui a 3 meses resolver fazer o molde ou uma peça. Então você tem que estar sempre fazendo, sempre construindo. É esse o conselho que eu dou para você. Arrasou, prática. Marlene. Aliás, tudo na vida é prática, né? Sim, Marlene, sempre arrasando nos conselhos. É por isso que a gente gosta de ter você aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Agradeço também a cada pessoa que assistiu aqui com a gente. Espero você de volta no próximo episódio. Um beijo grande e até lá. Você ouviu a Rádio da Costureira, o podcast da moda sob medida. Produção House, radioagt.com.